Agora sim, está nos ouvindo, doutor Fabrício? Bom dia. Bom dia. Bom dia, audiência da CBN. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Eu acho que podemos começar essa conversa estabelecendo, primeiramente, qual é essa lista de doenças graves na isenção do imposto de renda. Me parece que são 25 doenças, é isso ou mais? O que ocorre? A isenção do imposto de renda, ela é estabelecida para contribuintes que sejam inativos ou pensionistas, né? Ou seja, militar inativo, aposentado, pensionista, ou a pessoa que tem um plano de previdência privada, e tem uma lista de doenças estabelecidas na lei. Essa lista de doenças, ela contém enfermidades denominadas pelo nome e ela contém também alguns gêneros. Então, ela extrapola bastante esse número de 25. Vou lhe dar um exemplo. Neoplasia maligna, ou seja, câncer, que é um dos casos mais habituais, né? Câncer de pele, no ano passado, no Brasil, houve 220 mil casos aproximadamente. Então, um câncer de pele, que é uma neoplasia maligna, especificamente do tipo carcinoma basocelular, não está listada na lei, mas o termo neoplasia maligna está listado e abarca, ampara todo e qualquer tipo de câncer. O mesmo quanto a cardiopatias graves, que é um caso muito recorrente. No ano passado, no Brasil, houve entre 300 a 400 mil casos de infarto. A pessoa que teve um infarto, é senso comum, teve uma cardiopatia grave. Então, na lista da lei, qual é o termo que consta? O termo cardiopatia grave. Não consta descrito o infarto, mas o infarto assegura a isenção, assim como o carcinoma basocelular, que é uma espécie de câncer de pele, que é uma espécie de neoplasia maligna. Então, essa lista contém uma previsão de diversas doenças e vai muito além a partir da leitura técnica e correta do seu conteúdo. E de que forma o contribuinte faz a comprovação de que ele possui alguma doença dentro dessa listagem? Excelente pergunta. O que ocorre? O contribuinte, para solicitar isenção, tem dois caminhos. Ele pode solicitar a sua fonte pagadora ou pedir judicialmente a isenção. Então, vamos imaginar, por exemplo, um inativo do Exército, ele pede a sua isenção ao Exército e ele será submetido a uma junta médica que realizará uma perícia. No caso de um processo judicial, não existe essa exigência da perícia e de um laudo médico oficial. Então, por exemplo, em caso de câncer, é comprovado pelo exame anatomopatológico, a biópsia. Um caso de infarto é comprovado pelo cateterismo com as lesões nos vasos cardíacos. Um caso de HIV será comprovado por um exame sanguíneo. Isso quer dizer o seguinte, na justiça, todo e qualquer documento médico é apto a amparar o pedido e comprovar ao juiz aquela situação médica que está descrita na lei. Bem recentemente, o Ministério da Fazenda chegou a estudar uma proposta, cogitar a possibilidade de se criar um teto para a isenção do imposto de renda para as pessoas com essas doenças graves. Porém, o projeto foi engavetado, o Ministério desistiu de fazer esse teto, foi até retirado das discussões devido a alguns conflitos, até mesmo dentro do próprio governo, e a Fazenda não enviou e também parece que nem vai mais enviar essa proposta sobre o teto de isenção para pessoas doentes e que se enquadrem dentro dessa lista. Perfeito, foi exatamente o que ocorreu. O ano passado, houve notícias, né, de que seria limitada a isenção aos contribuintes que recebem menos do que R$20 mil por mês. Essa proposta, ela nitidamente seria inconstitucional, teria diversas discussões a respeito dela. Porém, o governo demonstrou sensibilidade e esse ano, né, deixou de dar continuidade a esse projeto. Então, o contribuinte, independente da renda que ele recebe, comprovada a doença listada na lei e comprovado que ele é um contribuinte inativo ou que tem uma previdência privada, ele tem o direito à isenção assegurada. Bom, e me parece aqui, segundo o levantamento que eu fiz, que essa medida seria tomada naquele contexto da elevação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil.
foi pensado essa medida no quesito a compensação, não é? Já que haveria a compensação, então pensou-se nesse teto, mas parece que realmente a proposta não avançou e nem vai avançar, não é? Exatamente, as informações são essas, né? Já foi desconsiderada essa proposta pelo governo, o que é o justo e correto, né? Imaginemos um seguinte caso, uma pessoa ali com 80, 90 anos, que tem uma doença grave e que recebe 20.001 reais, e uma pessoa que tem a mesma doença e recebe 19.999, uma teria direito à isenção e a outra não. É totalmente contraditório num contexto em que a gente tem na Constituição Federal um princípio de isonomia. Não se deve tratar de forma diferente pessoas em situações iguais. Então, fazer uma distinção, uma discriminação de contribuintes de alta renda seria indevido e inconstitucional, e felizmente isso já foi desconsiderado. Inclusive foi o argumento da Uniafisco, né, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, dizendo que, de fato, a retirada da isenção de pessoas com doenças graves seria inconstitucional, principalmente porque o benefício leva em consideração a enfermidade e não a condição financeira de quem possui a enfermidade. Exatamente. Esse é o conceito, né, de igualdade. Não podemos tratar de forma desigual as pessoas por um critério tão subjetivo quanto a composição da sua renda. Isso a Unafisco trabalhou, diversas outras entidades, algumas organizações com as quais nós temos vínculo também trabalharam essa pauta, e o governo, o Congresso demonstraram sensibilidade e deixaram essa pauta de lado. E é importante que, como existe uma lista de doenças, ou seja, nem todas as doenças garantem a isenção, é importante que buscar um profissional, se houver dúvidas, alguém que trabalhe nessa área da contabilidade ou até mesmo do direito tributário, para saber se aquela doença que a pessoa possui, se ela de fato tem direito à isenção ou não, até porque a lista de fato é grande, como o Dr. Fabrício já mencionou, passa das 25 doenças que estão listadas, mas não estando a doença nessa lista, o contribuinte precisa fazer a declaração, claro, se ele atender aos critérios e requisitos de obrigatoriedade da declaração. Estou certo? Perfeito. O que ocorre? A lista ela realmente é extensa, né? Ela tem previsões, as mais recorrentes, os casos de câncer e cardiopatia, vários casos que ocorrem muito. Então, por exemplo, o HIV, a cegueira, casos que são frequentes, mas não tanto, Parkinson, esclerose múltipla, e tem casos que são muito raros, não é? Por exemplo, a lei trata, inclusive, de contaminação por radiação, fibrose cística, osteite deformante. Então, ela tem uma lista bastante extensa que nem sempre a pessoa consegue compreender se a sua situação se enquadra. Então, uma avaliação médica, uma avaliação com outros profissionais que são especializados nessa temática auxilia muito. O que é importante a gente deixar bem assinalado? Que essa isenção ela não está vinculada especificamente a uma doença grave. Ela está vinculada ao diagnóstico de uma doença listada na legislação. E não é preciso que a pessoa tenha sintomas contemporâneos, ou seja, o tratamento não afasta o direito à isenção. Vamos a um exemplo. Uma pessoa teve um infarto. A princípio, 1 a cada 5 pessoas que teve infarto vai a óbito. O infarto é muito grave. Mas se a pessoa está entre as 4, que se tratou adequadamente, que tem restabelecida a sua condição, não é? Isso não afasta o direito à isenção. Mesmo que hoje ela tenha uma condição cardíaca que permite subir escada, praticar esportes, ter uma vida plenamente funcional dentro da normalidade. Então, o que é importante é o diagnóstico da doença e não o momento em que esse diagnóstico se dá. A pessoa pode, inclusive, ter, por exemplo, padecido de um câncer ou de uma cardiopatia grave antes de se aposentar e ela terá direito à isenção, que tem incontáveis julgamentos na justiça estabelecendo a isenção para quem teve, por exemplo, um câncer há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás.
Falando sobre o câncer, até no início da conversa foi mencionado que era uma dessas doenças que está na lista, mas é qualquer tipo de câncer que isenta o imposto de renda ou são diagnósticos específicos? Qualquer tipo de câncer. Essa pergunta, ela é muito habitual, ela é muito frequente, né? E é importante a gente aprofundar. Veja bem, o câncer que mais ocorre é o câncer de pele. Felizmente, o câncer de pele é o de menor gravidade, então isso gera muitas dúvidas. Como eu mencionei lá no início, o câncer de pele no ano passado, segundo os dados, foi aproximadamente 220 mil casos de câncer de pele, né? Então, o câncer de pele, ele felizmente é de menor gravidade, tem caráter não metástico, em regra, inclusive tratado por um dermatologista, né? A pessoa muitas vezes não se conscientiza de que ela teve um diagnóstico de câncer, mas ele, assim como qualquer outro tipo, assim como qualquer outra neoplasia maligna, assegura sim o direito à isenção, né? E isso, lembrando, independentemente da data do diagnóstico. Vamos traçar uma linha do tempo para isso ficar mais claro. Vamos imaginar que um contribuinte, por exemplo, teve um câncer de pele no ano de 2015 e esse contribuinte estava aposentado desde 2010. Então, ele tem direito à isenção desde 2015. Se ele, porventura, não pediu essa isenção naquele momento, ele vai ter direito ao retroativo, que vai até o prazo de 5 anos, né, no passado, que retroage 5 anos. Então, essa pessoa que teve o diagnóstico de câncer em 2015, quando já era inativa, ela, por meio, sobretudo, de ações judiciais, consegue a isenção em caráter vitalício, ou seja, a isenção, deixar de pagar o imposto daqui para frente em caráter vitalício, e a restituição do prazo de 5 anos. Pessoa com HIV tem direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, mesmo que não tenha sintomas de AIDS? Excelente pergunta e a resposta é sim. O que ocorre? Felizmente, a medicina evoluiu, as pessoas com AIDS hoje encontram-se no estágio de HIV assintomático. Existe uma súmula do STJ, o STJ é o tribunal de cúpula, então os outros tribunais, os outros juízes estão abaixo dele e devem seguir isso que o STJ definiu, parametrizou, de que não se exigem sintomas contemporâneos. Em função disso, a pessoa com HIV assintomático obtém sim a isenção do imposto de renda, assim como obtém aquela pessoa que teve um câncer há 10, 20 ou 30 anos atrás e não teve nenhuma recidiva, ou a pessoa que teve um infarto há 10, 15 anos e tratou adequadamente e está com a sua capacidade cardíaca restabelecida. Cegueira e visão monocular são doenças que garantem o direito à isenção do imposto de renda? Sim, perfeitamente. O termo que consta na legislação expressamente é cegueira, mas já foi definido, já foi parametrizado, isso tem reconhecimento de órgãos oficiais e muito habitualmente da Justiça, que a cegueira abarca a chamada cegueira monocular ou visão monocular. Então, a pessoa que, porventura, perdeu a visão de um dos olhos, qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a causa dessa cegueira, ela tem direito à isenção. Nasci, né, tenho cegueira de nascença, a pessoa terá direito à isenção. Desenvolvi a cegueira pela idade avançada, igualmente terá direito. Passei a ter cegueira em função, por exemplo, de um acidente, a pessoa também terá direito. Então, independentemente da causa ou tecnicamente da etiologia da cegueira, uma vez comprovada, a pessoa tem direito à isenção, mesmo sendo de apenas um dos olhos. Tem um exemplo muito interessante, muito recorrente quanto a isso, que é a pessoa que tem visão monocular, muitas vezes ela tem carteira de habilitação, ela dirige. E essa visão monocular vem registrada na sua carteira de habilitação. Então, voltando um pouquinho àquela pergunta anterior sobre documentos médicos, vamos imaginar que uma pessoa tem uma carteira de habilitação de 10, 20 anos atrás, já registrada a sua visão monocular. Com base nesse documento, ela consegue não apenas comprovar para fins de obter a isenção, mas também para o retroativo, já que ela tem um documento que comprova esse diagnóstico no passado.
Muito bem, então. Chegamos ao final da nossa conversa, doutor Fabrício, agradecendo a sua participação aqui no CBN Cascavel, falando sobre essas doenças graves na isenção do imposto de renda. Obrigado pela sua participação. Obrigado, agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Deixo um grande abraço à audiência da CBN Cascavel. Você acompanhou a nossa entrevista com o Dr. Fabrício Klein, advogado especialista em direito tributário, falando sobre as doenças graves na isenção do imposto de renda.